Esse Flamengo não motiva nenhum torcedor rubro-negro. O Flamengo que eu vi hoje contra o Amazonas, um jogo mequetrefe. E aí vai me falar, mas o Amazonas subiu agora. Time que acabou de sair da Série C. Mas tem que exigir que se imponha contra um time de Série C, porra! Olha o jogo do Flamengo. Que jogo chato! Torcedor do Flamengo, mais um vídeo aqui pro canal. Bora dar uma olhada aqui na repercussão da vitória do Flamengo ontem contra o Amazonas. O Flamengo venceu, mas não convenceu. O time jogou muito mal. Achou um gol ali na reta final do segundo tempo. Pedro marcou novamente. Vamos acompanhar aqui, né, o que a mídia está falando, analisando essa vitória do Flamengo ontem. Créditos a todos os canais aqui na descrição. ESPN Brasil, ao canal do Pilhado. Vou estar deixando o link aqui abaixo e também a Placar TV, link aqui abaixo. Deixa o like para estar fortalecendo, mas agora bora pro vídeo, galera. Time só porque classificou. Eu não tenho esse perfil. Se quer pegar baba-ovo, vai para outro canal, vai para outro lugar, porque o que eu digo é: esse Flamengo não motiva nenhum torcedor rubro-negro. O Flamengo que eu vi hoje contra o Amazonas, até a entrada do Luiz Araújo, eu tenho que encher a bola do Luiz Araújo, porque foi o único que jogou no time do Flamengo hoje. Um Flamengo, de novo, é o que eu falo, parece que esse Flamengo, ele não consegue dar paz para o seu torcedor. Parece que esse Flamengo, ele não consegue falar para o seu torcedor, ó, agora vai, hein? Agora confia na gente que o time motivou, hein? Jogou o primeiro tempo contra o Corinthians. Jogou contra o Bolívar. Quando o torcedor falou, agora vai, agora eu tô confiante. Primeiro, o Gabigol faz a idiotice que ele fez. E agora, que joguinho mequetrefe contra o Amazonas. Um jogo mequetrefe. E aí vai me falar, mas o Amazonas subiu agora. Time que acabou de sair da Série C. O Flamengo, é o que eu falo, o torcedor, ele é muito burro às vezes. O torcedor, ele acredita numas lorotinhas que tem que ser muito idiota para acreditar. Porque essa lorota de que não tem bobo no futebol é mentira. Como é que pode o Flamengo, que tem uma folha salarial de 40 milhões de reais, jogar, passar sufoco como passou ali nos 25, 30 do segundo tempo, contra o Amazonas? É o que eu falo. Aí o torcedor, muito baba-ovo, vai chegar aqui e vai dizer, pilhado, mas ganhou, mas classificou, não tem que exigir que jogue bem, mas tem que exigir que se imponha contra um time de Série C, porra! Olha o jogo do Flamengo, que jogo chato! Um time que tem Cebolinha, Gerson, Arrascaeta, Pedro, um time que teve descanso. Porque eu gosto das desculpas, né? Eu gosto das lorotas. Ai, a ciência disse que temos que poupar. Ai, os jogadores estão cansados. E agora? Qual vai ser a desculpa? Vai ser o calor de Manaus às 9h30 da noite? Quer jogar o quê? Quer jogar com ar-condicionado? Porque o Flamengo teve uma semana cheia para treinar, para descansar, para repousar. Eu tô louco para ouvir agora por que que o Tite agora, por que que o Flamengo do Tite hoje não jogou bem. Então, o torcedor, ele tem que abrir o olho, porque parece que esse Flamengo, ele escolhe jogo que quer jogar. Parece que esse Flamengo só joga, só dá tudo quando é jogo classificatório, quando é jogo contra time grande de tradição, porque a pelada que eu vi hoje, eu não vou mentir não, eu tive vontade de dormir. Depois do primeiro tempo, eu falei pro meu pai, né, que eu tô no Rio, vim fazer exame, eu falei, se não fosse trabalhar, se eu não fosse fazer live, eu ia dormir. Porque esse jogo tá chato demais. Porque esse jogo tá insuportável. E eu tô falando do time que tem o melhor elenco do Brasil. Que tem um elenco galáctico.
que gasta fortuna com jogadores. Não é só o Gabigol que está tendo falta de vergonha na cara, não. Não é. Esse time do Flamengo é apático, esse time do Flamengo não joga, e eu quero valorizar aqui o Luiz Araújo. Foi o único que mudou esse jogo por parte do Flamengo. O Luiz Araújo entrou, o Flamengo começou a jogar. Porque tem muito torcedor que critica o Luiz Araújo, que fala que ele muitas vezes é burro, que ele escolhe mal as jogadas, mas o que eu sempre elogio no Luiz Araújo é que ele sempre busca o jogo. Você pode falar que ele escolheu a jogada errada, você pode falar que ele finalizou mal, você pode falar que ele muitas vezes se precipita, mas não fala que ele se omite. Não fala que ele não busca jogo. E foi quando ele entrou, só quando ele entrou, que o Flamengo começou a jogar. O Flamengo teve chances de gol, o Flamengo criou, o Flamengo tomou vergonha na cara. O Luiz Araújo tem muito crítico, mas eu elogio. Porque num time sem intensidade nenhuma, num time apático, num time muitas vezes sem vergonha na cara, do Luiz Araújo nunca falta sangue nos olhos. Do Luiz Araújo nunca falta dedicação, aparecer para jogar. Carioca para as oitavas de final da Copa do Brasil. O gol foi sem querer, mas valeu. 1-0, aliás, o Flamengo repete o resultado da partida anterior, que foi disputado no Maracanã, e com o gol do Pedro também. O Flamengo fez 1-0 e agora está, repito, nas oitavas de final da Copa do Brasil. Mas foi um joguinho bem meia boca, hein? E tudo por causa do Tite, hein? Porque ele escalou mal o time. Ele poderia ter escalado um time mais ofensivo, mais vibrante, mais corajoso, mais insinuante, mas não, ele foi lá com aquele pragmatismo dele, colocou o Gerson na ponta direita, tirou velocidade do time. O Flamengo só melhorou com a entrada do Luiz Araújo, e isso aconteceu aos 23 minutos do segundo tempo. Aí ele passou o Gerson para o meio campo e deu profundidade nas extremas para o Flamengo, tanto na direita com o Luiz Araújo, como eu falei, esquerda com o Cebolinha, e o Pedro ficou no meio, tendo a aproximação do Arrascaeta. O Flamengo ficou mais insinuante, até porque o próprio Gerson, que estava aberto pelo lado direito, jogando centralizado ali pelo meio, aonde é a posição dele de origem, ele chega mais, e isso dava uma vantagem, às vezes até mesmo numérica, ao Flamengo em relação à defesa do Amazonas. Mas, repito, foi muito pouco perto do que o Flamengo gasta, do que o Flamengo tem, do que o Flamengo pode fazer. 1-0 no Maracanã já não foi legal. 1-0 hoje também não foi grande coisa. Até porque, repito, o Amazonas foi um time que deu trabalho para o Flamengo, hein? Deu trabalho para o Flamengo. Especialmente com um jogador muito interessante, um jogador de beirada, Matheus Serafim, 26 anos. O jogador já perambulou aí pelo futebol brasileiro, já passou por várias equipes, disputou a Série B do Campeonato Paulista, passado pelo São José, e foi emprestado do São José para o Amazonas, e agora fez o 5º jogo dele com a camisa do Amazonas. Jogou bem, deu trabalho para o Varela, o Tite teve até, inclusive, que dobrar e às vezes até triplicar a marcação em cima dele. Mas é um jogador que não tem muito boa finalização, mas dá velocidade ao jogo, deu profundidade, e com os dribles ele ia quebrando a linha de defesa do Flamengo. Mas enfim, o Flamengo se classificou. O Gabriel, ele ficou no banco. Ficou no banco o tempo inteiro. Não entrou. O Tite não o colocou em campo. Quando chegou o Flamengo, a delegação, ontem à noite, terça-feira, em Manaus, alguns torcedores estavam lá esperando os jogadores do Flamengo no hotel, e o Gabriel foi aplaudido, foi requisitado para fotografias, autógrafos, etc. e tal, e ele atendeu todo mundo. No jogo contra o Amazonas, a torcida estava dividida. Muita gente do lado do Gabriel e muita gente contra ele, inclusive com faixas ofensivas ao jogador, chamando o jogador de Judas, traidor, etc. e tal. Como é que vai ser o Gabriel daqui para frente? Não sei. Sinceramente, não sei. Acho difícil que ele venha ter clima para jogar no Flamengo de novo. Até porque a torcida que esteve em Manaus, apupando, vaiando e pegando no pé do Gabriel, era a torcida organizada, aquela torcida profissional. Essa que pertence ao Flamengo no Rio de Janeiro. Porque a torcida que aplaudiu, bateu palma, é a torcida do Norte. É a torcida que não está acostumada a vir jogar. Então, como é que vai ser o futuro do Gabriel? Não sei. O Tite perdeu uma boa oportunidade de colocá-lo em campo.
Não acredito que ele vá fazê-lo na partida contra o Milionários. Milionários no dia 28, próximo, quando o Flamengo vai fazer mais um jogo derradeiro pela Copa Libertadores da América, quando ele vai precisar, inclusive, vencer, dependendo de uma combinação de resultados, e talvez nem precise para se classificar à próxima fase da competição. Últimos jogos do Flamengo, ignorando esses jogos do Campeonato Estadual que pouco valem, cara, e aí você fizer uma coisa bem maniqueísta, foi bem ou foi mal? Só pode escolher um ou outro. Vai dar mais de 70% de foi mal. Então, assim, é isso que eu estou falando, porque jogar mal de vez em quando é normal, acontece. Concordo. Mas é muito estranho que um elenco dessa capacidade, com um técnico dessa capacidade, não consigam engrenar. Assim, olhando para o mundo todo, equipes de clubes com grandes grupos de jogadores, não estou falando de elencos medianos, elencos bons, desses que a gente mostra toda semana aqui. Estou falando de Real Madrid, de Manchester City, você pode falar na Inglaterra tem outros, a gente pode falar do Liverpool, do Arsenal, independentemente da classificação, mas são equipes, a Inter, são equipes que toda semana elas têm um padrão, uma identidade que ela é enxergada, isso é enxergado dentro de campo. E o placar varia. Pode ser 1-0, 2-0, 3, 4, depende do adversário. Mas é o seguinte, ela não se descaracteriza quase que integralmente e você se pergunta, que time é esse? Quem são esses caras? Você faz isso aqui. Você encontra um padrão num dia, determinado dia, no outro, quando você espera que aquele padrão será assimilado, conquistado e colocado novamente em campo, ele simplesmente foi. Ele não tem nenhuma referência com o futebol jogado. Então, isso é o que mais intriga. E é o porquê isso. Posso fazer uma pergunta? Isso é o porquê. Porque é o seguinte, você pega o Real Madrid, que está na final da Liga dos Campeões. O Campeonato Espanhol, a Premier League é muito mais difícil e o Real Madrid está todo ano na final da Liga dos Campeões e ganha dos caras. Isso é uma realidade, é fato. Ele joga assim contra os pequenos na Liga, ele joga contra os grandes, ele joga na Liga dos Campeões, porque é o jogo do Vinícius, é o jogo do Rodrigo, é o jogo do Bellingham. E nós, trazendo para o nosso padrão, você tem o jogo do Arrascaeta, o jogo do Pedro, o jogo do Cebolinha. Eu não estou comparando, só estou dizendo que, para o nosso padrão, há um time muito superior aos demais, que não consegue ter essa Você citou os jogadores unidade. do Flamengo. Por exemplo, o Real Madrid, com o time alternativo, fez 4-1 no Vila Real no final de semana, cedeu empate em 12 minutos. No segundo tempo foi 4-4. Eu tenho certeza que no vestiário, com o Ancelotti, teve uma cobrança considerável da forma do Ancelotti. A gente já viu várias imagens e coisas e documentários do Guardiola no jogo após jogo cobrando os jogadores do City, em que nível ele cobra, e aí ele usa vários argumentos, desde a torcida ao fato dos jogadores. Ele cobra já no campo, na saída. Terminou o jogo, ele já vai lá cobrar e já vai conversar com quem ele tem que conversar. E da forma como os jogadores têm que se comprometer com o resultado, com as suas carreiras. Ele usa de tudo ali, numa medida que funciona muito bem, como os resultados mostram. O Tite é um cara que faz isso, que sabe fazer isso. Minha pergunta é, será que ele faz isso no Flamengo do mesmo jeito que ele fez, por exemplo, na seleção, ou que ele fazia no Corinthians, com os jogadores desse perfil, desse tamanho do Flamengo? Se ele faz isso, será que ele é ouvido? Porque essa, para mim, é uma grande questão. Porque o Tite sabe que o Tite tem uma outra maneira de cobrar, e não estou dizendo que é melhor ou pior. Exato. O Tite sempre funcionou, há muito tempo funciona. É que eu acho que assim, as comparações, especialmente essas que você citou, elas são até meio ingratas, porque assim, o Guardiola, ele escolhe os jogadores que ele... O elenco do City todo hoje foi montado pelo Guardiola. Uhum. Isso talvez hoje possa ser comparado ao que o Abel faz no Palmeiras. Uhum. Porque o Abel fala, não, eu não quero esse cara porque esse perfil aqui... É isso. Eu não quero. A gente falava da Atalanta. É isso. A gente falava da Atalanta. Exato. Quando você olha para a Atalanta, você sabe o tipo de jogador que joga na Atalanta e o que não joga. Exatamente. E ali com limitações ainda maiores, que são limitações financeiras. Mas eu acho que essa coisa muda demais também a capacidade de ingerência do Tite. Claro que o Tite é muito grande. Tanto que o Tite põe o Gabigol no banco. Ele foi o cara que pôde fazer isso sem nenhum problema e ninguém reclamou. O Gabigol deve ter ficado pé da vida, mas...
Tudo bem, com o Tite tudo bem. Com outros técnicos não seria assim. O Dorival teve que fazer malabarismo. Exato. E aí pôs ele com o Pedro e tal. Então assim, eu só acho que tem essa questão. Se é pra gente olhar para a capacidade de cobrança do Tite, neste elenco é mais complicado. É mais complicado. Mas aí também é meio... Mas até quando isso vai ser assim? Se for assim, até quando? Mas se for essa questão, essa é uma grande questão. É que a gente fala esse elenco, parece que é o mesmo time de 2019. Não é, mudou completamente. Não tem nada a ver, né? O goleiro é outro, lateral, a zaga... Eu acho que o elenco tem mais O profundidade. que por um lado é de parece que 2019. é bom. Por um lado é muito bom. É o melhor elenco. É que 2019 ainda é um parâmetro para tudo que vem a seguir. Mas não chega nem perto também. Não, mas assim, mas o rendimento... Você acha que é 2019? E não eram jogadores... O rendimento, eu acho que isso ainda está na cabeça do torcedor pelo seguinte. Jogadores ótimos não eram tão grandes. O Flamengo, a partir do momento que o Flamengo se tornou a equipe com o melhor equilíbrio financeiro, econômico do país, com a maior capacidade de investimento, e ele faz muitas coisas muito bem feitas. Por exemplo, um outro clube brasileiro teria vendido... Fabrício Bruno está para ir para o West Ham. Teria feito um negócio por 10 milhões de euros. Se não onde? O Flamengo chegou a 15. Comprou por 15 milhões de reais, vai vender por mais de 80 milhões de reais. Um jogador de 28 anos, ele entende que é um bom negócio. Não precisa vender. Com o dinheiro que vai entrar, o lucro. Primeiro que ele conseguiu rendimento com esse jogador, o jogador que é vendido, e com o lucro ele vai contratar novos jogadores. Então vamos ouvir o Tite, mas é um Flamengo diferente que ainda vive, no meu entendimento, nessa sombra de 2019. Com jogadores diferentes, dentro de um ambiente que mudaram os jogadores, mas não mudou o ambiente. Isso preocupa um pouco. Professor, o senhor já falou sobre a sua preferência pelo jogo de posição. Eu gostaria que o senhor elaborasse sobre a organização ofensiva da equipe para não deixar com que o time fique muito robotizado e que dê mais espaço para o lúdico, para o drible. Como é que é os desafios do seu time para poder fazer isso acontecer dentro de campo? Obrigado, professor. Na fase ofensiva 2-3, os 5 da frente têm liberdade total, não engesso. Eu só dou caminhos, eu só dou rotas, eu só faço a bola chegar lá. Depois, é talento individual, aí é qualidade técnica, aí é finta, aí é drible, aí o técnico não entra. Aí entra a qualidade técnica individual e o talento. Ele só dá uma rota para a bola chegar lá. Depois, eu não vou falar para Pedro o que ele vai fazer, eu não vou falar para Rascaeta o que ele vai fazer, eu não vou falar para Lohan o que ele vai fazer, eu não vou falar para Luiz o que ele vai fazer, eu não vou falar para Cebola o que ele vai fazer. Eu vou dar bola para ele proporcionar o último terço para que o talento aflore, para que a finalização aflore. Eu falei até com o Cebola agora, ele disse assim, eu fui botar no contrapé do goleiro, ele parou e arrebentou. Eu digo, porque eu pensei que ele ia fazer igual o Bolívar, virar o pé e fazer o gol do lado direito. Ele me arrebentou, porque ele parou e ele tentou dar no contrapé. Ele olha. Aí o talento individual, aí o técnico não entra. O técnico só estabelece rotas. O talento é deles. Obrigado, professor Tite. Obrigado, Matheus. De volta aqui, hein? Sobre o De La Cruz, que foi citado ali na coletiva, tem uma nota do Flamengo dizendo que sofreu realmente um trauma no joelho direito, vai ter aquele processo de reavaliação. Vamos ver o que vai acontecer com o De La Cruz. Mas ele respondeu, a primeira e segunda pergunta foi sobre Gabigol, né? Sim. Tá todo mundo falando. 5 substituições. A pergunta foi o que ele vai fazer como ele tem que recuperar, o que ele tem que fazer para recuperar o Gabigol. Exatamente. A minha pergunta é outra. O que o Gabigol tem que fazer para recuperar o seu futebol? Porque a questão não é o técnico. Dá a impressão que ele não sabe o lugar onde perdeu. Ao contrário, ele tem que jogar num nível capaz de convencer um técnico que é ultra pragmático, e pragmático não significa que ele vai se ater a uma ideia fixa, como mostrou que não faz isso na seleção brasileira. Porque tinha uma ideia de montagem da seleção brasileira, foi para a Copa do Mundo jogando do outro jeito. Por quê? Porque o Vinícius Júnior provou que ele podia jogar aberto, recompor, fazer quarteto no meio campo, como o Rafa faz do outro lado, de acordo com o avanço do outro lateral, etc. E o Tite mudou, porque ele achava que o time tinha mais chance de ganhar desse jeito. Quem tem que convencer o Tite que pode jogar na equipe como titular ou jogar constantemente e resolver os jogos é o Gabigol. Porque, de novo, o técnico... Tem outro porém também. Quem é o titular hoje está fazendo gol. É o artilheiro da temporada. Se você não me engano, é uma outra característica do Brasil
E se você olhar o histórico do Tite, ele gosta de usar o centroavante. O Pedro, apesar do jogo ruim do Flamengo, o primeiro tempo do Pedro foi bom. Acho que o pouquinho que saiu do Flamengo ali era ele baixando, sustentando, retendo a bola para outros jogadores infiltrarem. Então, assim, e aí você vai no outro ponto, aí o Gabigol também não se ajuda. E aí você fica... Aí a gente fala, pô, entrou o Lohan, não entrou o Gabriel. Pô, é o ideal hoje colocar? Não sei, eu acho que eu também não colocaria. Até porque o Lohan, nas chances que teve, foi lá... Outra postura. Exatamente. Outra postura. Foi lá e jogou. Então, isso é um recado pro elenco também. No lugar do Arrascaeta. Porque a informação que a gente tem é que muita gente no elenco falou, pô, mas de novo, meu parceiro. Sabe? Para reprogramar o elenco, que é uma coisa que o Alçade falou, você precisa fazer isso com... E ele voltou do doping... Muitos pequenos detalhes que vão mudar o pacote. Voltou do doping e deram moral. O Tite foi e colocou no jogo seguinte. Até depois falou, né, que não deveria ter colocado. Então, assim, ele não é só uma questão técnica também, não. É uma questão também de gestão. De você mostrar para os caras, a gente tá vendo. Porque aí, você tá vendo o Lohan se matando, trabalhando bem, usando só a camisa do Flamengo, não coloca a camisa de nenhum time. Moleque da base, tem talento, a gente sabe que é jogador com potencial. Tá afim, pedindo com potencial passagem, é isso. Então, o treinador precisa mostrar isso também. Senão aí você ganha o Gabigol de volta, aí você perde o Arrascaeta, você perde o Gerson, você perde todo mundo. Então, não é uma questão só técnica e tecnicamente é isso. E tem uma situação... Gabriel hoje não é um jogador que tá... Dentro do elenco que o Tite está lá dentro, ele sabe muito bem, assim... É muito difícil hoje o Flamengo explicar a renovação do Gabigol. Não, ele deu tudo que a diretoria queria, na verdade. Mas mesmo que a diretoria tivesse, se ela estivesse em dúvida, ela passou a ter uma certeza. Sim. Porque a gente mostrou aqui até outro dia, são vários casos, né? Vários casos, é que você acaba até esquecendo. Lembrando que vai ter eleição do Flamengo, logo mais ele é o segundo maior jogador da história do clube para muita gente, não sei como é que fica depois dessa história da camisa. Não vejo interferência. Tá bom. Principalmente num clube que vai a jogador... É uma gestão muito política, não só esportiva. Mas então, você está dizendo que tem uma interferência. E uma torcida que vai a jogador antes do jogo. No então, se o time ganhar os campeonatos... Aliás, hoje o Gabriel foi vaiado. Não tem interferência. Tinha a faixa se não ganhar, não sei como vai ser a avaliação mais pra frente. A faixa, se duas pessoas fizerem a faixa e levarem para o estádio, eu não posso dizer que a torcida do Flamengo levou. Então eu quero... Assim como a torcida não é o Twitter também. Não é o Twitter. Vamos ver o Maracanã. Eu não gosto desse termo. Vamos ver o Maracanã, o que acontece no Maracanã. Eu acho que o Gabigol hoje não tem uma interferência na eleição. Hoje o Gabigol é uma outra situação no Flamengo. E está claro que hoje eu vejo a diretoria, se quiser renovar com o Gabigol, ela vai ter que construir uma, como diria um amigo, nossa, uma narrativa, Belo, muito legal para poder justificar isso. É o contrário, virou, porque são muitos fatos. Então, muitos fatos. Né? O Birner, essa idolatria, ela também pode desaparecer do mesmo jeito que ela veio. Não, e ela tá maculada. Ela tá. Claro que tá. Porque, vou repetir, ver a reação de boa parte da torcida. O cara, quando tá na casa dele, é como se ele tivesse, assim, ele fez algo que, teoricamente, ninguém iria ver. Então, para a parte da torcida, aquilo pode ter um grau de verdade muito maior do que ele sair de casa e ir ao shopping com a camisa do Corinthians. Eu acho até calçar de... Não acho que interfere em eleição. Por isso mesmo, para mim, o Gabigol não entrar hoje não precisa ter necessariamente nada a ver com questão técnica, tática, precisava ou não do Gabigol, cabia ou não no time, era ou não necessário, a não ser que ele fosse extremamente necessário e as atuações dele não têm dito isso, ele não tem sido extremamente necessário em momento algum, que poderia ser um contexto, mas mesmo assim, o que ele está jogando talvez o Lohan seja não justificaria essa certeza de que ele é o cara que ia mudar o jogo. Mas ainda que fosse, eu acho que a questão não é tática, não é técnica, é assim, alguém precisa em algum momento colocar um freio no Gabigol. E eu acho que dá um chazinho de banco para ele também depois do que ele fez, porque é sério. Pode ter sido uma burrada, pode ter sido uma bobagem, mas é sério. Ele é um jogador da maior torcida do Brasil e vestiu a camisa da segunda maior torcida do Brasil, do time que representa a segunda maior torcida do Brasil. É normal que o torcedor do Flamengo se irrite, é normal que o torcedor do Flamengo se chateie e, portanto, é normal que ele seja punido. Punido com a perda da camisa 10, punido com multa, punido com o que quer que seja, inclusive com banco de reservas. Um jogo em que ele não era essencial
e que eu não tenho, pelo menos, a certeza de que seria bom para o Flamengo, taticamente e tecnicamente, ele entrar. Porque, realmente, parece que ele faz o que ele bem entende no Flamengo o tempo todo. Aliás, ele foi aplaudido depois de uma enorme bobagem que ele fez. Eu não sei qual foi a bobagem, não acredito, sinceramente, mas é só uma opinião minha, que ele estivesse dopado. Mas se ele não estava dopado, e repito, acredito que não estava, ele foi suspenso porque ele foi prepotente, porque ele foi arrogante, porque ele foi mal educado. E isso, essa má educação, essa arrogância, essa prepotência, fizeram com que o Gabigol fosse suspenso por um bom período. E dentro do clube. Não jogasse no Flamengo, não pudesse nem trabalhar para o Flamengo. E ainda pode ser suspenso. E paga o seu salário. Então, assim, e aí, depois de tudo isso, como ele foi recebido no Flamengo? Aplausos. Todo mundo aplaudindo a chegada do Gabigol. Puxa vida, um injustiçado. Ele não foi injustiçado. Ele só fez uma grande bobagem e acabou punido por isso. E essa punição pode, inclusive, não ter terminado. Então, o que eu estou querendo mostrar com esse episódio da punição depois da questão do doping é que, assim, mesmo quando ele faz bobagem, ele é recebido sempre de braços abertos como um grande ídolo por todos os absurdos serviços que já prestou ao Flamengo, porque isso ninguém discute, né? Basta olhar a história dele, a trajetória dele. Ele é enorme na história do Flamengo e sempre será, independentemente do que ele faça daqui para frente. Porém, é preciso, porque ele é ainda jogador do Flamengo. O Flamengo ainda paga um salário para ele. Ele é uma peça com a qual qualquer treinador vai contar pela qualidade que ele tem. Sim. Então, se ele tem todos esses ingredientes, evidentemente, você não pode deixar que o cara faça o que ele bem entender e não jogue, seja suspenso e haja como tem agido. Por isso que o sentimento assim, de traição não é só por parte do torcedor. Eu acho que o clube, no geral, depois de tudo que fez... mas o clube não pode reclamar. Não pode, então. Porque o clube até porque foi absolutamente conivente. Até porque a primeira, vamos dizer assim, que a última antes da camisa foi feita dentro do clube. Isso é um negócio que também mostra como do doping, você está falando. Porque assim, num clube que se preze, pô, se eu sou gerente de futebol, eu sei da gravidade. Ô, meu parceirinho, vamos? Mas o clube tinha que defendê-lo também. Não, tinha que defendê-lo, mas ali no dia a dia ele não poderia dar esse chiliquinho e ninguém falar nada. Essa é a questão. Tem razão. O clube também, e é uma questão do Flamengo já há muito tempo. É um Flamengo que a gente fala de troca de treinador, mas os treinadores que foram melhores foram os que você deu a chave do CT e pronto. O Flamengo não é um clube que tem projeto esportivo, que tem processos muito bem claros. Quem que manda ali acima da tríade ali? Do Landim, do Braz e do Spindle. Quem que faz a comunicação? Quem está no dia a dia vendo isso? Quem tá conversando com o treinador? Pô, esse cara tá treinando num ritmo forte, esse não tá. Então o Flamengo tem essa lacuna há muito tempo. Com o Tite, que é uma comissão grande, com jogadores, com auxiliares, cada um tem uma característica que isso acaba passando batido. Mas não dá para você pedir pro Clebinho, com o Gabigol dando chilique, o Clebinho vai lá cuidar do Gabigol. Não deveria em nenhum contexto profissional e assim, não precisava disso. Mas eu acho que o clube, quando isso acontece dentro de casa... Eu acho que isso, infelizmente... E aí você passa pano, você passa a mão na cabeça, aplaude, como o Jean falou... E aí, depois de 2 semanas, o mano vai lá e, de novo, faz caca. É que o Gabigol, mais jovem, não foi, digamos assim, respeitoso do jeito que era necessário em 2 clubes muito grandes da Europa, no Benfica e na Inter, né? Mas isso é muito uma coisa que ainda pertence ao futebol brasileiro. Porque o cara sai daqui, o cara não respeita um gigante aqui, cheio de história, torcida, não sei o quê. Aí o cara vai jogar no Celta de Vigo, ele não faz as mesmas coisas. O cara vai jogar, com todo respeito também, no Bristol, ele não faz as mesmas coisas. A gente pode até além. Não, mas as matérias da Gazeta... no Brasil. Sobre o Benfica e Inter. Exato. O Gabigol tinha essa postura e esse era um problema na Inter, pelo menos eu sei que era um problema, porque assim... E foi recebido como se fosse o novo Ronaldo no aeroporto, eu lembro quando ele foi contratado. Porque, cara, assim, ninguém discute a qualidade dele, né? Você pode achar que ele é... Não, assim, eu acho que você pode discutir a qualidade dele para discutir em que patamar, em que nível ele tá. Agora, se você olhar para o Gabigol e dizer que ele não está entre os melhores jogadores do atual futebol brasileiro, eu não consigo discutir, cara. Eu acho que ele está entre os melhores. Quantos? Quantos o quê? Quantos? Top 10 jogadores? Eu acho que não tá.
Se ele tivesse um comportamento... Não, tô falando O melhor tecnicamente. Gabigol- Tecnicamente. O melhor Esquecendo Top dele. 10? Não. Quem você coloca à frente do Gabigol? De Pô, atacantes? só no Flamengo tem um monte. Tecnicamente? Arrascaeta, tô Dela falando. Cruz. Gerson. Tecnicamente são melhores jogadores que o Gabriel. O Gabriel é um jogador que ele tem algumas Gerson é mais coisas completo, muito boas, né? que é Gabriel o time para finalização. atacar espaço. Ele é um jogador canhoto que a perna direita dele não existe. Mas ele Só que tem ele é um uma cara iluminado, isso é versatilidade- ponto. Não, tudo bem, mas... Ponto. Mas, tecnicamente, eu não acho ele um jogador. Entendeu? Eu acho ele decisivo, ele se coloca bem, ele ataca bem o espaço. Quando ele tá bem, ele é muito confiante, tem uma personalidade muito forte. Não tô falando que é ruim. Mas eu acho que, claro. tecnicamente, o próprio elenco do Flamengo tem Tô 5 quase na querendo frente comparar dele. com outro jogador, mas não vou fazer. Vai? Não, deixa. Aproveita. Olha, 00:22 agora. Inteiro, o Gabigol ou o Dudu? Inteiro? É. Eu prefiro o Dudu. E você? É porque o Dudu... Aí eu concordo que Tá o Dudu é mais pensando, né? técnico. Mas é porque o Dudu tem mais joga drible, como tem meia outras central, coisas, joga isso, como meia isso. aberto, joga assim... Tem mais ferramentas. Em geral, tem mais ferramentas, é isso. Nossa. Mas é louco porque o tamanho dos jogadores... Bom, enfim, aí a gente começa a entrar numa outra... Mas tudo bem. Ah, assunto Não, é que o tamanho dos jogadores, Eu já devo estar sendo cancelado. ele é muito feito também pela... Pensei no perguntar. Quer dizer, o tamanho que um jogador, o status que um jogador atinge tem a ver, claro, com a capacidade técnica, tem a ver com onde ele joga e que títulos ele conquista, e tem a ver com o carisma, com a capacidade midiática que, nesse aspecto, aí acho que... Aí não tem como discutir não isso. tem páreo e não Nós é... estamos na era das retóricas. Isso não é ruim, isso não é As ruim. Não retóricas estou foram dizendo tão- que seja... Ainda mais num clube que nem o impactante. Flamengo. É, porque assim, tinha um monte de gente que tentava diminuir o Cristiano Ronaldo pela sua capacidade midiática, pelo seu carisma, o que quer que seja, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu gosto muito do futebol do Gabigol quando ele tá bem. Não, eu também, mas acho que Só todos uma nós perguntinha. gostamos, não- Os comportamentos do Gabigol, ele consegue jogar noutra liga com esse tipo de Não, mas comportamento? Não, lógico que não. Já tá provado. Lógico que não. Só aqui, né? Consegue. Então, aí eu pergunto pra vocês, pra gente encerrar o assunto do Flamengo e falar do Corinthians. Também não tá fácil lá, até por outros aspectos. Tá bem menos fácil, Não é? inclusive. Que a gente Não pode é? estar falando do Flamengo. tá, mas Que é uma outra realidade. Outro né? nível de Hoje- dificuldade. Isso. Hoje é só lenha. Agora, toda essa análise que a gente fez do Gabigol, o que é o tiro no pé para essa diretoria? Renovar ou não renovar? Aí depende. Se o Flamengo jogar bem e ganhar campeonato sem o Gabigol, pode liberar. Agora eu acho que se o Flamengo fizer mais uma temporada sem ganhar campeonatos, sem um desempenho capaz de convencer o torcedor, se o Gabigol sai, vamos dar um exemplo, no meio do ano e joga bem em outro clube, é ruim para a diretoria. Eu penso diferente do Calçado. Mas a diretoria não Ele vai consegue ser- prever o futuro. Você- Ela não você- A consegue diretoria prever já o não futuro. queria. Você quer saber o que eu faria? Só esqueceu de uma coisa. Só uma coisa. O que eu faria? No momento que o jogador veste a camisa de outro clube, eu não acho que tem que ter vingança, eu não acho que o jogador é canalha, eu não acho que o jogador é canalha, nada disso, mas eu mando embora. Embora, acabou. Pra mim acabou. Pra mim já tinha ido. Tá? Porque a camisa, pra mim, tem um simbolismo do sagrado enorme. E aí, é simples, você vai lá ver o que tem no contrato, né? Porque é a camisa de um outro patrocinador, de um outro fornecedor de material esportivo, né? O jogador recebe direito de imagem, etc. Isso precisa acabar. Porque isso vai acontecer mais vezes aqui. Isso vai acontecer mais vezes. Então, isso é o que eu faria. Mas você me perguntou qual é o impacto do Gabigol na eleição. Eu falei, se o Flamengo for campeão, ou jogar bem, etc., sem ele, nenhum. Nenhum. Então, mas Agora, isso é o se ele futuro, sai e a joga gente- bem em outro clube, eu acho que a diretoria tem um pouco de medo dizer disso. que ele- Um pouco, pelo menos. Não, mas Deve só, ser muito, um pouquinho claro. tem. sua confiança é extrema, mesmo ele tendo vestido a camisa do Corinthians. Quer dizer, isso significa que ele pode fazer qualquer coisa. Só tem um cara que era indestrutível, tem a imagem indestrutível. Ele tentou se afundar e não conseguiu. Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno fez um monte de coisa para acabar com a imagem dele. Nada colava nele, Nada, né? nada Impressionável. cola. Ele é um fenômeno. Impressionante. Até nisso. Ele de carisma. E dentro de campo, não vamos nem como falar. Ele com Outro nível de jogador, Ele né? com 105 quilos no Corinthians fazia coisas no Corinthians, né? Mas tem um outro ponto, Bira, que é o seguinte: o Flamengo tem dinheiro. Gabigol vai, vem outro. Vem outro. Vem outro e que... Ele é o maior jogador da era... Não, mas Bira, depois aí de eu botar a acho que camisa... isso já, Você de tá fato- ali, então você... Eu concordo com você, Então mas- ele pode sair amanhã, ele botar Não, a camisa o que amanhã eu do falo- Palmeiras o que eu disse e tá que eu tudo faria. bem. Não, Mas já tinha ido. não, o que você Só está porque dizendo é vestiu a que camisa. você não E a está sequência? acreditando no impacto disso para o torcedor.
E assim, pra mim a diretoria já não queria. Eu vou te falar, de uma maneira geral, o Gabigol resolveu um problema pra diretoria. Tava muito claro, toda vez que você perguntava, os caras davam um migué. Por quê? Porque já devia ter substâncias do dia a dia, porque assim, o que a gente tá vendo é o que vazou. O que tem no dia a dia, pra um cara fazer o que ele fez, colocar outra camisa, eu concordo com você, mano, camisa de time é um negócio que... Cara, eu não ponho nem em churrasco mais na casa. Tem um monte de camisa tem outra coisa, ô Renato, que assim, o Gabigol se mete em tanta enrascada que hoje ninguém pode renovar um contrato com o Gabigol, a não ser que você coloque uma cláusula ali. Sim. Em caso de condenação, porque ele pode ser condenado pelo doping, ele pode ficar um ano fora, ele pode ficar 2 anos antes de dar 4 anos de contrato pra ele. Claro, ninguém vai contratar antes de saber Mas ele vai sair grandão ainda. Futebol brasileiro... Não, 3 gols de mata-mata de Libertadores contra o Deportivo Pereira apagam quase tudo hoje em dia. É claro que ele vai sair grandão, ele pode sair grandão, e é claro que em 3 ou 4 gols mudam tudo, mas hoje é uma questão burocrática até. Ninguém, evidentemente, vai fazer um negócio com o Gabigol antes de saber qual vai ser a liberação que ele vai ter para jogar futebol. Quando isso vai acontecer? Estamos otimistas porque em outubro, novembro ele deve ser liberado. Legal. Mas você não pode decidir sobre a renovação de contrato do Gabigol. É um novo julgamento, nesse momento. Pode ir para 4. É um novo julgamento. Exatamente. Então, assim, ele se colocou num ponto, ele se colocou numa situação que a renovação do contrato dele não deveria nem ser discutida nesse momento, porque você não sabe se ele é um jogador que vai estar à disposição do mercado no final do ano ou não. E se ele for suspenso, a grande loucura vai ser pagar o que ele pede para um jogador parado. Você não sabe o que essa é outra questão. Eu sei que o William quer... Se ele ficar 1 ano parado... Quer virar o assunto, vou nem falar em 2 anos. Se ele ficar 1 ano parado, mas seguinte, você não sabe quem volta. Ninguém sabe quem volta. Antes dessas duas polêmicas, ele valia X pro Flamengo. Agora não pode falar a mesma coisa. Não, alguém de fora não pode pagar a mesma coisa? Até porque mas ele vai aceitar ganhar. O nível de jogo ele vai ser escudo de outra diretoria. Ele vai sair queimado com essa, mas ele vai ser a resposta para algum clube que está em tensão. Qualquer clube que ele for no Brasil, chega com o aeroporto lotado, CT lotado, não sei o quê, etc. Como um semideus. Qualquer clube. Qualquer um. Alguns. Não, acho que no Palmeiras talvez não. Tem alguns aí, de olho nisso, nessa oportunidade. Bom, por falar em Gabigol, vamos falar do Corinthians. Tá aí, galera. Flamengo que ontem venceu o Amazonas por 1-0, placar magrinho. Pedro marcando o gol da vitória. Flamengo não jogou bem. Os torcedores cornetaram bastante a atuação ontem. O Flamengo não conseguiu repetir aquele bom futebol, principalmente aquele bom futebol que jogou contra o Bolívar, que atropelou, mas o importante foi a classificação. Uma vitória importante e agora é se preparar para a sequência dos próximos jogos. Concordo em parte do que foi falado aí no vídeo, principalmente pelo Pilhado, o Sormani também, né, falando sobre a partida. O Flamengo não jogou bem, um time muito sem vontade, né? Parece que como foi destacado pelo Pilhado e o pessoal da ESPN Brasil, eu vi também que o pessoal falou sobre isso, né? Parece que o Flamengo escolhe os adversários, né, com quem vai jogar, né, melhor. Um jogo muito apagado contra o Amazonas, né? Correu até o risco ali de tomar gols, tomou pressão no segundo tempo e o Pedro já veio conseguir marcar na reta final e o Flamengo conseguiu a vitória, né? Mas não jogou bem. Fica aí a reclamação e a chateação, né, por parte dos torcedores pelo futebol que o Flamengo vem jogando, né? Jogou até bem contra o Corinthians e contra o Bolívar, mas ontem foi uma partida aí muito apagada. Um time muito lento, sem criação. Arrascaeta bem apagado. O Luiz Araújo, né, que entrou muito bem, como foi destacado aí pelo pessoal. Foi o jogador que entrou, mudou o jogo. O cara que estava ali buscando, tentando alguma coisa. Não se escondeu também, quando entrou ali, foi para cima. Mas é um Flamengo muito apagado que não consegue, né, repetir boas partidas, né? Faz 2 jogos às vezes bom, na sequência não consegue jogar um bom futebol e ontem uma partida bem abaixo mesmo, mas aguardar aí a sequência dos próximos jogos. Comenta aqui abaixo o que você achou, deixa o like, valeu e até a próxima, galera.